Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Cravinhos, Serrana, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio, da família Ziltotó, a pizzaria Ziltotó da Avenida Senador César Vergueiro e a pizzaria Ziltotó da Rua Marechal Deodoro e também da Ativa Assessoria Contábil e Empresarial na Rua Capivari, no Jardim Paulista. No programa de hoje nós vamos falar dos processos de competência do Tribunal do Júri. Para isso nós estamos aqui com o nosso colega advogado, Dr. Roger Spanon. Roger, obrigado pela presença. Muito obrigado, doutor Eduardo. É uma satisfação muito grande participar do programa e em nome na pessoa do senhor eu gostaria de agradecer o convite à diretoria da OAB, né, e espero poder contribuir um pouco com o meu pequeno conhecimento em tempo, mas já com alguns processos onde a gente pode adquirir alguma experiência, né, e talvez passar para algum colega, que eu tenho visto que vários colegas têm tido interesse em iniciar uma carreira dentro do Tribunal do Júri, e assim a gente percebe já desde o início alguns problemas, né, que talvez eu possa aqui contribuir com os colegas. Roger, a primeira coisa que eu queria pergunta que eu queria te fazer, existe uma polêmica, né? Sempre há alguns discursos, alguns escritos contra o Tribunal do Júri, no sentido de que o júri tinha que ser extinto, porque essa questão de um julgamento popular geraria muita insegurança, tinha que ser julgado por um único juiz, com conhecimento técnico. Você é a favor ou contra este instituto, o Tribunal do Júri? Não, eu sou totalmente a favor, né? Até porque são razões que o legislador colocou, uma razão principal de se haver um julgamento pelo Tribunal do Júri, é que, como a vida é o bem maior juridicamente tutelado, o legislador entendeu que para esse tipo de julgamento, né, naquele julgamento em que alguém atenta contra a vida, que é o bem maior, ele deve ser julgado por pessoas iguais. Por quê? O Tribunal do Júri, ele vai a fundo nas questões assim, de raiz do ser humano mesmo, né? São questões ontológicas assim, que vão profundamente no sentido da emoção, do psicológico. Então o legislador entendeu que nesse caso, quem melhor poderia julgar um semelhante é alguém da sociedade, né, que em determinadas circunstâncias poderia, inclusive, também estar no lugar da pessoa que está sendo acusada, né? Então, assim, eu costumo dizer que qualquer pessoa que me fale, olha, eu nunca vou roubar, eu nunca vou praticar um estupro, né, ou qualquer outro crime, eu acredito piamente nessa pessoa. Mas uma pessoa me falar, eu nunca vou cometer um homicídio, eu já posso duvidar, né, porque em determinadas circunstâncias é natural do ser humano, para preservar a própria vida ou para preservar a vida de alguém, né, que ele vá de encontro a esse ofensor e que possa lhe causar morte. Então, diante dessa circunstância, né, em que o legislador previu que só um semelhante poderia se aproximar dessa questão da condição psicológica, da condição social, da condição da própria circunstância, né, é que essa pessoa seria mais apta a estar julgando do que um julgamento técnico, né? Então, como se diz, né, vulgarmente, né, o júri ele não julga pela ciência, ou seja, pelo conhecimento, mas ele julga pela consciência. Roger, para o nosso público entender, se os 7 jurados, eles dão o veredito, o juiz de direito que está presidindo o júri não pode mexer nesse resultado, é isso? Exatamente. Como funciona isso para ele? Tá. Após os debates, é aberta a fase que o Conselho de Sentença, né, vai dar o veredito. Então são formulados alguns quesitos, né? Esse é um problema que nós temos no júri, né? Porque esse quesito, ele é formulado na forma de resposta de sim ou não. Tá?
né? Então, o jurado ele fica adstrito a dar a sua resposta com sim ou não. Né? Você pode exemplificar para a gente, Roger? Como é que é assim? Matou, sim, não? Sim, Como é que é? Exatamente. Então, na data tal, fulano usando do artifício de uma arma de fogo desferiu 5 tiros contra a vítima tal. O jurado vai responder sim ou não. Tá? E aí, todos os quesitos são formulados de forma a se dar respostas positivas ou negativas. O que acontece? Não existe a possibilidade interpretativa. Né? E se a gente for pensar constitucionalmente, todas as decisões devem ser motivadas. Né? Uma vez que o jurado ele não tem essa oportunidade sequer, inclusive, de debater com os seus pares, essa questão da motivação, ela fica prejudicada. Né? E assim, fora isso, tem outras mazelas. Por exemplo, após a reforma que teve em 2008, existe um quesito, que é o quesito constitucional, que é o quesito obrigatório, que a pergunta é a seguinte: o jurado absolve o acusado? Tá? Geralmente é o terceiro quesito, né? É uma questão de disposição e de tese também que se aplica, mas geralmente é o terceiro quesito. Acontece que esse quesito concentra todas as teses da defesa. Tá? Se eu argumentar uma legítima defesa, né, e no processo do júri a gente não pode deixar de dar opções para o jurado. Porque se ele responde só por sim ou não, ele não tem uma condição de interpretar aquilo que está sendo perguntado. Então, o jurado absolve o acusado, está implícito a legítima defesa, a inexigibilidade de conduta diversa, né, ou qualquer outra tese que a defesa formular, está concentrada ali. Né? E soa muito pesado, né, pro jurado que está ali, não conhece do direito, não conhece da ciência e está julgando com a consciência. Eu entendo que soa muito pesado essa questão. O jurado absolve o acusado? Porque às vezes o jurado pode entender, poxa, ele matou a pessoa, mas não era a intenção dele matar. Acontece que, dependendo da forma que foi conduzida a defesa, é o único quesito que vai ter de absolvição. E aí a gente fica de mãos amarradas, né? O jurado fica de mãos amarradas, a defesa fica de mãos amarradas. Né? Então, assim, eu penso que existe um erro bastante importante aí nessa questão da formulação de um único quesito absolutório. Quem fixa a pena? Quem decide quanto tempo a pessoa vai ficar presa? A pena é fixada pelo juiz-presidente. Né? Após a constatação da condenação, né, apuradas as circunstâncias de causa de diminuição de pena ou agravantes, depois de todos esses quesitos serem julgados, aí o juiz-presidente é quem vai elaborar a pena. A gente vê muito em filme, principalmente filme americano, né? A fase anterior de formação dos jurados, aí o promotor recusa um jurado, o advogado. Sim. No Brasil também, no nosso sistema também funciona assim? Também funciona assim. Por que você pode recusar um jurado, quais são as circunstâncias e quantos jurados você pode recusar? Tá. Pode-se recusar 3 jurados, tanto acusação quanto defesa. Tá. Independente de quantos réus tiverem, são 3 jurados. Né? Se tiverem 2, 3 advogados de defesa, são 3 jurados que podem ser recusados na pessoa de um dos advogados. Isso também decorre de técnica. Né? Suponhamos, se eu tiver subjúdice com um caso em que uma mulher foi assassinada pelo marido, né, por uma questão de convivência, né, dentro do próprio lar, obviamente que eu vou querer menos mulheres no conselho de sentença. Né? Então, assim, a gente procura não ter tantas mulheres, porque principalmente nos tempos de hoje, né, onde se tem muita luta pela igualdade das mulheres, não que isso, né, eu penso que o jurado, eu sempre penso que o jurado é uma pessoa que realmente está preparada lá, mas essa circunstância, de uma certa forma, prejudicaria um pouco
análise. Tentar evitar jurado que já teria uma predisposição para condenação. Para condenação. É isso? Tá. Agora, afinal, quais são os crimes que são julgados pelo tribunal do júri? Os crimes apenas dolosos contra a vida. Tá. Exemplifica para a gente. Homicídio doloso contra a vida. Né? Não homicídio, aquele homicídio... o culposo de trânsito, por exato, exemplo. Por exemplo, o de trânsito. No de trânsito, hoje, se tem uma briga muito grande, naquele caso em que a pessoa toma uma cerveja e acaba atropelando alguém. Assume o risco, né? Isso. Porque aí a gente vai realmente ele assumiu o risco do resultado. Dolo eventual, né? Dolo eventual, exatamente. E além do homicídio, o que mais? Infanticídio, né? O aborto, o induzimento ao suicídio, né? Que também acaba indo a júri. Que eu me lembro são esses. Agora, Rod, sempre há uma confusão na cabeça do público, principalmente dos leigos. É muito comum, às vezes, ter um caso onde houve um assalto e esse assalto acabou resultando em uma morte. Ou uma briga que também acabou resultando em uma morte e acaba não indo para o júri, acaba indo para um juiz singular. Explica para a gente por que esses casos não vão para júri. Tá. São situações diversas aí, né? Então, por exemplo, no caso do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ele não vai a júri, tá? Inclusive, tem um caso recente, que até eu estou com patrocínio, que é o caso do Roger Max Soares, que é um caso de uma assistente social que aconteceu em Jardinópolis, e que ele claramente falou nas entrevistas que ele realmente tinha matado, etc. E muita gente questionou, poxa, mas não vai a júri? Não, não vai a júri porque o bem jurídico tutelado, nesse caso, era o bem material. Ou seja, ele visava adquirir o carro, o dinheiro que estava na conta bancária, etc. O evento morte foi uma consequência para assegurar que ele tivesse êxito no roubo. Tá? Então, o bem jurídico tutelado, nesse caso, é o bem móvel, né? O bem é o automóvel dela, a quantia em dinheiro, que eu não sei nem se conseguiu ou não pegar alguma coisa, mas enfim, o bem jurídico eram os bens móveis. Você está querendo dizer para a gente assim, a intenção era roubar e não matar. Não matar. Quando resulta uma morte desse roubo, tecnicamente não é considerado homicídio para ir a júri, é isso? Exatamente. E o caso de lesão corporal, onde também acaba resultando numa morte? Então, a lesão corporal, se o objetivo foi lesionar, né, não vai a júri. Se foi seguido de morte, eventualmente pode-se ir para a júri, pela questão do dolo eventual. Assumiu o risco do resultado, mas via de regra... Tá. Se eu agrido, a intenção é agredir, eu agrido alguém e a pessoa acaba morrendo, isso é só uma lesão corporal. Mas se eu dou sequência na agressão, por exemplo, eu estou assumindo, é mais ou menos isso que você está dizendo? Não necessariamente. Existe um caso, acho que até de Ribeirão, em que um rapaz deu um soco na vítima, a vítima caiu e bateu a cabeça na sarjeta e veio a falecer. Esse caso, salvo engano, ele vai a júri, mas pelo dolo eventual. Tá. Porque reconhecidamente a vontade dele era ter dado o soco e não a consequência da morte. Tá. Então aí nós teríamos aquele crime pré-ter doloso. Existe o dolo no antecedente, no crime antecedente, que era a lesão corporal, e a culpa na consequência, no consequente. Roger, o suicídio talvez seja o tema do momento, até por causa dessa história do jogo da baleia azul. Você já... É comum ter júri sobre induzimento ao suicídio? Esse é um crime de prova muito difícil, não é? Muito incomum. Muito incomum. Talvez agora, com essa circunstância da baleia azul, onde existe um registro, porque me parece que o moderador, eu não sei se é esse o nome, mas o mentor das provas, ele determina que o jovem ele faça determinadas coisas e o 50º desafio seria o suicídio, E aí eu acho que seria mais plausível uma prova nesse sentido, porque do contrário realmente é um crime que
Eu particularmente nunca vi ninguém a júri. Pouca gente sabe que essa é uma figura que é crime no Brasil. Né? O que é exatamente induzir alguém ao suicídio, Roger? Como uma pessoa pode ser punida por isso? Bom, é exatamente essa dinâmica da coisa, né? Então, por exemplo, um exemplo claro é esse do Baleia Azul. Né? O mentor fala, olha, você vai ter que cometer o suicídio. A pessoa vai e, motivada por isso, né, comete o suicídio. Mas pode-se ter outras circunstâncias, não sei, eu fui pego meio de surpresa, mas de repente alguém vislumbrando receber um seguro induz, né, o marido, por exemplo, ou a mulher, a cometer suicídio para recebimento do seguro. E se isso for provado, é um crime que vai à júri. Tá. Nós vamos para um rápido intervalo, já retornamos. Estamos de volta com o programa UAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio e da família Ziltotó, a Pizzaria Ziltotó da Avenida Senador César Vergueiro e a Pizzaria Ziltotó da Rua Marechal Deodoro. E também da Ativa Assessoria Contábil e Empresarial na Rua Capivari, no Jardim Paulista. Hoje nós estamos falando sobre o Tribunal do Júri com o advogado Roger Spano. O Roger, outra figura que também dava muita polêmica, muito pano para a manga, né? Era quando alguém era condenado acima de 20 anos e automaticamente tinha que ter um novo júri. Né? Isso acabou? Sim. O tempo da pena ele não é mais um requisito para se recorrer. Né? Hoje, basicamente, o que nós temos para argumentos para recurso seria nulidade. Tá. Né? Porque com essa reforma, houve uma reforma, né, recente, em 2008, em que muita coisa se mudou. Né? Melhorou alguma coisa, mas, por outro lado, várias outras ficaram meio a desejar nessa reforma. Né? Tá. Só para eu voltar nessa questão do recurso, então vamos supor, alguém foi condenado lá a 15, 18 anos de cadeia e tal. E aí você recorre. Uhum. Né? Quer dizer, o tribunal no recurso também não pode alterar a conclusão que o júri chegou que ele é culpado. Ele só pode anular e mandar um novo julgamento. Como é que funciona isso? Via de regra... A confusão nesse sentido também. Tá. Né? Via de regra, não pode. Tá? Mas existe a possibilidade se a decisão foi contrária à prova dos autos. Tá. Porque considerando que a pessoa está submetida a um corpo de jurados que não tem conhecimento técnico, pode eventualmente acontecer um desvio, né, da interpretação das provas e essa decisão for contrária à prova dos autos. Aí você tem a possibilidade de um novo julgamento. E, via de regra, as questões de nulidade. Né? Então, por exemplo, o uso de algemas hoje. O uso de algemas, ele é, de certa forma, repudiado. Mas, na prática, né, dificilmente, principalmente em comarca pequena, se consegue a retirada total das algemas do acusado. Né? Isso é um fator que pode levar à nulidade do júri. Né? Mas, na prática, é uma questão muito controvertida. Ô, Roger, nós temos assim, né, no geral, a gente pode dizer que o processo brasileiro ele é muito demorado. Mas há um senso comum entre a população que os processos do Tribunal do Júri são mais demorados ainda. Explica para o nosso público essa questão do processo ter duas fases. Primeiro que é o processo da pronúncia e depois a questão do plenário. Dá uma explicada nisso. Então, o que acontece? Existe, como você disse, duas fases, onde na primeira, onde se busca a solução de se houve ou não o fato, se o fato foi ou não cometido por aquele acusado, né? E se existe algum fator que possa excluir a responsabilidade desse acusado. Tá? Essa primeira fase é um processo normal, conduzido por um juiz singular, onde se faz essa formação de culpa, vamos dizer assim. Porque, na verdade, não existe, não se adentra no mérito propriamente dito do fato. Por quê? O juiz está adstrito
a verificar essas três questões. Se houve o fato, materialidade, se a pessoa que está sob julgamento tem algum indício, pelo menos, de que ela tenha participado, e isso não significa que efetivamente o juiz entenda que ela tenha participado, e se não há nenhuma causa de excludente de licitude. Né? Então, nesse princípio, nesse primeiro momento, vige um princípio chamado indúbio pro societate. Né? Ou seja, o juiz, na dúvida, ele tem que defender a sociedade. Como ele defende a sociedade? Mandando esse réu para o plenário, para a segunda fase, que é o júri popular. Tá? Então, agora isso, como eu estava te dizendo, houve uma mudança, né, no Código de Processo Penal, aonde uma das coisas que foi estipada é a leitura de peças. Então, a gente começa um júri perdido. Né? O jurado fica perdido, porque não sabe o que está acontecendo. Tá. E é proibido se fazer qualquer menção a respeito da sentença de pronúncia ou do acórdão que reformou ou manteve essa sentença de pronúncia. Por quê? O que acontece, doutor, é que, na minha humilde opinião, o procedimento do júri é um procedimento que já é feito para condenar o acusado. Você acha que a defesa já entra com prejuízo? Eu entendo que ela entra com total prejuízo. Mas você está falando isso quando vai para o plenário? Sim, sim. Por quê? Se a gente observar a disposição em que os atores desse tribunal, desse júri, eles ficam, já causa uma certa... eu acho que causa uma impressão no jurado isso, porque você vê um juiz que está mais alto. Do lado direito do juiz está o serventuário. Do lado esquerdo do juiz, do lado do coração, né, na Justiça do Trabalho, o trabalhador vai para o lado esquerdo porque é o lado do coração do juiz. Então, a mesma interpretação eu faço no tribunal do júri. Do lado esquerdo do juiz, um pouquinho abaixo dele, está o promotor. Tá? Do lado do promotor, os jurados. De frente para os jurados, o acusado muitas vezes algemado. Tá? Atrás do acusado algemado está a defesa, ou seja, lá no fundo. Né? É o que menos tem importância. Não é isso que diz a Constituição. Inclusive, eu penso que no plenário é onde você identifica realmente o que a Constituição determina, que é a igualdade entre juiz, promotor e advogado. Porque ali, muitas vezes, a gente tem embates ferrenhos. Você acha que essa disposição já gera um efeito psicológico desfavorável para a defesa? Com certeza. Se a gente for pensar, né, a mídia usa tanta linguagem subliminar, eu penso que isso é uma forma de linguagem subliminar. Porque também, fora isso, a gente tem essa questão que a gente estava falando agora há pouco, das duas fases do processo. Uma pessoa que está submetida a julgamento no tribunal do júri, ela já passou pelo crivo de um juiz singular e muitas vezes do tribunal. Porém, como eu disse, naquele momento, o princípio que está vigendo é o indúbio pro societate. Então, havendo dúvida, né, o juiz não tendo certeza se o acusado participou ou não da empreitada, ele tem que mandar a júri. E aí a gente pega, muitas vezes, promotores que usam desse artifício, embora seja vedado com essa nova reforma do Código de Processo Penal, usando esse artifício de que, olha, um juiz já julgou esse rapaz e ele está aqui, depois de ser julgado por um juiz, para causar impressão no jurado. Né? Porém, isso é uma causa de nulidade, porque é vedado que se faça referência à sentença de pronúncia ou ao acórdão de pronúncia com o argumento de autoridade. E o argumento de autoridade é exatamente essa técnica de se chegar e falar, olha, ele já passou pelo crivo de um juiz. Ou seja, vocês, jurados, não têm conhecimento jurídico, mas ele já passou pelo crivo de um
de um juiz que tem conhecimento jurídico. E passou também pelo colegiado, que também tem conhecimento jurídico, né? E agora ele está aqui. Então, quer dizer, é usado totalmente contra o acusado. Roger, como um advogado deve se preparar para o julgamento, para o júri? O que você considera assim? Você que tem feito alguns júris, você tem feito muitos júris, aliás. O que você acha fundamental para um advogado quando ele vai para esse embate? Olha, o júri é uma coisa fantástica, porque por mais preparado que você esteja, você não sabe o que vai acontecer lá. Porque, embora a gente tenha um processo que antecede, que é esse da pronúncia ou da impronúncia, onde são ouvidas testemunhas, e geralmente as mesmas testemunhas são reproduzidas em plenário, né, chamadas a depor novamente, e muito frequentemente você pega alteração de versão, pessoa que fala uma coisa em juízo, fala uma coisa na delegacia, fala outra em juízo e depois em plenário fala outra totalmente diferente, né? Então, assim, óbvio que a gente precisa ter um preparo, conhecer do processo, mas sempre existe uma surpresa no júri. Eu já fui para júri, por exemplo, perdido, que a pessoa já tinha outras passagens e chegou no plenário, por causa do testemunho de um policial, a gente conseguiu reverter toda a situação, porque basicamente o que aconteceu foi que a testemunha ocular do crime era esposa da vítima. E ela, na polícia, constava o depoimento dela que ela tinha reconhecido os executores, que eram 3. E aí a promotora bateu muito nisso, porque chegou em plenário, ela falou que ela não tinha reconhecido. E também em juízo ela falou isso, olha, não reconheci, não sei quem é, estavam encapuzados e tal. E a promotora bateu muito na testemunha, né? Pegou e falou, não, mas a senhora falou na delegacia, a senhora está sendo ameaçada, é por isso que a senhora está falando isso, etc, etc. E aí, esse júri que eu já considerava perdido, a acusação tinha feito o arrolamento de um policial e nós da defesa fizemos o arrolamento desse policial também. E num golpe de sorte, eu fiz constava lá também que o policial tinha recebido uma denúncia anônima de que os 3 acusados que ali estavam eram os autores do crime de homicídio. E colocava nome aos bois, que eram os 3 exatamente. E aí eu peguei e falei, olha, o senhor teve essa denúncia no dia tal e falou que eram esses 3. Ele falou, não foi isso que eu disse. A denúncia foi anônima, mas falaram que eram 3 indivíduos, não dei nome a eles. Não, mas consta aqui do depoimento do senhor. Não, mas eu não falei isso. Então o senhor leia aqui, por favor. Leu. Essa assinatura do senhor é minha assinatura. Mas o senhor está falando que não falou. Não, eu não falei mesmo. Então, quer dizer, ficou provado que isso foi uma coisa forjada, não sei se pela polícia ou enfim. E aí o acusado, que tinha 6 anos de prisão já, pela preventiva, foi absolvido. Agora, Roger, as alegações finais, quando o advogado vai falar, né? É um diálogo com o júri, é uma conversa com os jurados, você deve ficar mais longe, você deve se aproximar, você tem que sentir para onde está, você tenta ver a emoção do jurado, como é que funciona isso? Com certeza, com certeza. Eu penso que o júri, ele realmente como se fosse uma plateia, onde você sabe se você está convencendo ou não, se você está agradando ou não, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque o júri é uma coisa muito cansativa, né? Então, você veja, nós temos, via de regra, 1h30 para acusação, 1h30 para a defesa, e aí com a possibilidade de réplica de mais 1 hora e mais 1 hora de tréplica para a defesa, né? Então, é cansativo, né? É cansativo, mas assim, eu procuro realmente, dentro do júri, colocar todas as teses
possíveis, porque como não existe interpretação nos quesitos, né, eu preciso deixar claro na cabeça do jurado, e que eu acho também que é uma questão prejudicial para o jurado, porque a gente acaba tendo que fazer uma defesa que aponta para vários lados. Eu tenho que defender a legítima defesa, mas eu também tenho que defender a inexigibilidade de conduta diversa se houver essa possibilidade. Então, como são pessoas da sociedade que estão julgando, a gente tem que sempre ter em mente aquela questão do pensamento popular. Nossa, mas está se defendendo tanto que deve ter algum problema. Entendi. Né? Então, todas essas questões eu acho que são muito prejudiciais para o acusado. Né? Essa disposição, a possibilidade que não poderia haver, mas que existe com muita frequência do promotor usar a questão de que ele já passou pelo crivo de um juízo, de um tribunal e que está ali, né? Essa questão a gente tem que pulverizar a defesa e fazer ela a mais ampla possível, porque, inclusive, existe uma diferença, né, que a Constituição trata no procedimento do júri, né. Nos procedimentos comuns você tem o contraditório e a ampla defesa, no criminal a busca da verdade real. No tribunal do júri existe a plenitude de defesa. Né? A plenitude de defesa ela estaria acima da busca da verdade real, não porque a verdade é única, né? Mas da ampla defesa. Né? Mas não é o que acontece. Né? Como o júri está muito sujeito a vaidades, doutor, é muito comum a gente ver o promotor ir para ganhar o júri, não para fazer justiça. E ele é o promotor de justiça, ele não é promotor de acusação. Ele deveria fazer justiça. Roger, nosso tempo chegou ao final. Queria agradecer demais a tua presença aqui, os esclarecimentos que você deu sobre esse tema tão polêmico aí que é o júri. Obrigado, querido. Eu agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, à diretoria da OAB por me proporcionar essa possibilidade, ao senhor, doutor Eduardo, amigo particular, e a todos os telespectadores. Este foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Estácio, da família Zutotó e da Ativa Assessoria Contábil e Empresarial. Muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.